Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, aperte o like e ative o sininho para que você possa ser avisado pelo YouTube toda vez que nós postarmos mais um vídeo. Antes de aceitar Jesus, antes de eu ler a Bíblia, antes de eu conhecer a palavra, eu cometi muitos pecados, mas como eu não conhecia a palavra, eu tenho a certeza de que Deus já me perdoou daqueles pecados. Será isso verdade? Vem comigo e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Ok, estamos de volta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. A ignorância absolve ou não absolve alguém pelos seus erros, pelos seus pecados? Em Levítico capítulo 5, versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Olha, o caso aqui em questão é o ignorar a lei de Deus. E a ignorância, ela pode ser definida de diversas formas, mas todas elas no mesmo sentido. O que é a ignorância? Ignorância é a condição de quem não tem instrução ou quem não é instruído, a falta do saber, a ausência de conhecimento, e no popular, falta de educação. E a falta de educação também é aliada à estupidez e também na grosseria que as pessoas praticam umas com as outras e também para com Deus. Ao contrário do que muitos vêm apregoando por aí, a Bíblia nos mostra que a ignorância, ela não absolve ninguém. Não é porque você não sabia e que você não é culpado. E este exemplo nós podemos tomar na nossa vida prática, na nossa vida secular. Porque o fato de você desconhecer qualquer tipo de lei, você pode não conhecer o Código Penal, você pode não conhecer as leis civis e tal, mas se você, porventura, infringir alguma delas, com certeza, por aquela lei, você será punido independente de você ser ignorante ou não em relação a ela. Vejamos mais alguns versículos nesse tema. O versículo de Levítico capítulo 4, aliás, os dois versículos, versículo 2 e no versículo 3, a Bíblia diz assim, olha, fala aos filhos de Israel dizendo, se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Quer dizer, mesmo o sacerdote, no passado, quando ele cometia pecado, se tornava culpado do pecado que cometeu e tinha que propiciar a oferta para a expiação desse pecado que assim ele cometeu. Vamos ver mais um versículo. Ainda no capítulo 4, no versículos 22 e o versículo 23. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará a sua oferta um bode sem defeito. Então o príncipe também, pecando por ignorância, ou seja, ele desconhecia aquele preceito legal, ainda no capítulo 4, versículos de número 27 e 28. E diz assim, e se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor ordenou que se
não fizessem, e assim se tornar culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta, uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Em Levítico, capítulo 5, versículo 15. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então lhe trará ao Senhor, como a sua oferta pela culpa, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a oferta pela sua culpa. E é interessante que, independente da classe, independente de ser um clérigo, de ser um sacerdote, de ser um príncipe, independente da sua classe social, independente da sua religiosidade, aquele que cometer um pecado por ignorância, ele será culpado do pecado que ele cometeu, e que todo pecado cometido, como diz a palavra lá no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Então é necessário que haja expiação dos pecados. Ora, daí a gente passa a entender um pouco melhor por que Jesus Cristo veio e por que ele é o Cordeiro Santo. Observe que nos versículos que nós lemos até agora, todos eles tinham a culpa do pecado, o pecado declarado, e aí a oferta para expiação do pecado. Ou era uma cabra, ou era um cabrito, ou era um... Enfim, ele tinha que levar alguma coisa para que ali essa coisa fosse, esse bicho, esse animal, que ele fosse morto, sacrificado, em perdão dos pecados, para que os pecados fossem expiados, ok? Isso foi assim. Então Jesus veio. E Jesus é o que? É o Cordeiro Santo. É por isso que ele nos livra, ele nos liberta de todo o pecado. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para isso, para nos libertar de todo o pecado. Então, a questão da culpa do pecado e a questão da expiação do pecado, do sacrifício, ela não acabou. A diferença é que hoje você não precisa mais levar animal para matar, para que possa ser sacrificado. Hoje, basta você dizer assim: olha, eu aceito aquele sacrifício que foi feito na cruz, aquele sangue que foi vertido na cruz, para que aquele sangue ele possa cobrir os meus pecados e assim eu obter o perdão de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, agora tudo no Novo Testamento, e diz assim a palavra de Deus: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Ou seja, antes de nós conhecermos a palavra, antes de você conhecer Jesus, antes de você receber aquele sacrifício, né, sobre a sua vida, aquele sangue cobrir a sua vida e cobrir de todos os pecados, de toda a mancha, de toda a mácula, né, nós vivíamos o quê? Na ignorância. Nós não sabíamos que Jesus... Então, nós vivíamos. Agora, nós devemos nos manter obedientes e não nos conformarmos mais com a concupiscência. O importante em tudo isso é nos conscientizarmos da necessidade de ensinar a palavra que define a vontade de Deus. Porque tudo que nós temos na palavra define o caráter e a vontade de Deus para com o homem. Estou certo de que com o conhecimento do que é certo ou errado segundo a vontade de Deus, as pessoas fugirão do pecado e se aproximarão de Deus. Não foi assim com você? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o teu ministério. É o que eu desejo para você, hoje e sempre, e conte comigo.